Olá, meus queridos, estamos de volta com o canal Isso é Geografia. Seja bem-vindo você que está conosco aí. Eu agradeço de coração aí por todos os inscritos no nosso canal, né? Muita gente nova chegando e só tenho a agradecer. Olha só, antes de começar o assunto, né? Eu quero dizer que eu cumpri o que eu prometi. Muita gente falando, não, você não pintou a barba como disse. Eu pintei sim. Produção, mostra pra gente aí uma foto minha antes de pintar a barba. Olha aqui, pintei. A grande questão, é que saiu um azul escuro e muita gente não percebeu, achou que eu pintei de preto e dei uma de migué aí, vai. Mentiroso! Na verdade, a minha intenção é que ficasse um azul mais claro, mas eu olhei a tinta lá, vi azul, comprei, pintei, mas na verdade acabou saindo um azul mais escuro, mas eu achei que ficou bom. O que vocês acham? Eu particularmente gostei, dizem que eu fiquei com a cara de mais novo aí, então tá bom, né? Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a população brasileira e a população mundial. Pois bem, hoje a população mundial está ultrapassando 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Muita gente, né? Sim, muita gente. O que acontece? Além do planeta ter esses 7 bilhões e 600 milhões de pessoas espalhadas pelos 5 continentes, nós também temos aí alguns países extremamente povoados. É o caso, por exemplo, da querida China, que vem sofrendo aí assolada pelo coronavírus, né? Como todos perceberam nos últimos estão percebendo nos últimos dias, nós brasileiros agora precisamos tomar muito cuidado, porque o vírus está chegando aí ao nosso país com uma velocidade muito grande. Fique atento, tome todos os cuidados possíveis, assim como eu disse no vídeo anterior, por favor, é de extremo importante a gente ter esse cuidado. Pois bem, a China, né, um país extremamente populoso, foi o primeiro a sofrer aí com o coronavírus. A China hoje está com uma população aí por volta de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente. É 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, seguida pela Índia. A Índia é o segundo país mais populoso, com uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como vocês podem perceber, somente em 2 países asiáticos, nós temos uma população aí que beira os 3 bilhões de habitantes. É muita gente. E o continente asiático também possui outros países superpovoados. Então você pega somente o continente asiático, destaca pra gente aqui a Ásia no mapa mundi pra gente. Olha o espaço da Ásia dentro do planeta. Pois bem, nesse espaço que vocês estão vendo aqui onde está a Ásia, a população somente desse continente praticamente a metade da população mundial, ou para alguns especialistas já passou um pouco da população, da metade da população do mundo. E com isso acaba muitas vezes quando tem algum tipo de epidemia ou quando tem algum problema, fenômeno da natureza, acaba tendo grandes consequências na população. Um dos problemas justamente por isso, porque é um país com uma população, é um continente com uma população extremamente gigantesca. Tudo bem até aí? O Brasil, nesse cenário da população mundial, meus queridos produtores, mostra pra gente aqui o ranking dos países mais populosos do mundo. Como vocês podem ver, o Brasil hoje é o 6º país mais populoso do mundo, com uma população de 210 milhões de habitantes. Vocês acham que o Brasil tem uma população muito grande? Ora, para ser considerado o 6º país mais populoso do mundo, sim, sem sombra de dúvida. Agora, você sabe o que é densidade demográfica? Coloca aqui pra gente aqui, meus queridos, o que é densidade demográfica? Então, densidade demográfica, resumindo em poucas palavras, é a quantidade de habitantes de um determinado espaço.
Então, quando você pega o tamanho do Brasil, com uma população aí, com um total de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E você pega uma população de 210 milhões de pessoas, acaba não tendo, né, uma população tão grande comparado a isso. Por quê? O que acontece no Brasil? No Brasil nós temos alguns estados extremamente grandes, como é o caso do nosso querido Amazonas. O Amazonas, que possui uma população muito baixa pelo seu tamanho, é lógico. O fato que explica muito bem isso é a questão que boa parte do estado do Amazonas é a floresta amazônica, né? Mas, fazendo a comparação de tamanho de estado para o outro, você vê que o estado do Amazonas é um estado gigantesco. E mostra pra gente aqui a população do Amazonas. Perceberam? A população do Amazonas é uma população baixa, comparado, por exemplo, com o nosso estado, São Paulo. Coloca aqui pra gente o estado de São Paulo. Olha só, se você for fazer uma comparação entre em termos de tamanho do estado de São Paulo para o estado do Amazonas, vocês vão perceber que o estado do Amazonas é muito maior que o estado de São Paulo. E olha a população que nós temos no estado de São Paulo. Uma população que ultrapassa 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Então, o que deixa o estado de São Paulo extremamente povoado. Quem mora nessa região acha, então, muitas vezes, que o Brasil tem uma superpopulação. É o que parece, mas, na verdade, quando a gente vai analisar as questões de habitantes por quilômetro quadrado como um todo no Brasil, você percebe que o Brasil, ele apesar de ter uma população muito grande, mas ele também tem um país com um tamanho gigantesco. Então acaba não sendo uma densidade demográfica tão grande, por exemplo, quanto na China, né? Que tem uma população gigantesca e um país que, por exemplo, é quase o mesmo tamanho que o Brasil. Eu acho que a China é um pouco maior do que o Brasil. Então você faz essa comparação. Acho que é um pouco maior que o Brasil. Brasil, 210 milhões. China, 1 bilhão e 400. Com praticamente o país quase do mesmo tamanho. Então, a população brasileira, ela é grande sim, porém ela é mal distribuída pelo nosso território. Tudo bem, meus queridos? Então, a aula de hoje fica por aqui. É um tema muito complexo também. Prometo que mais para frente a gente vamos voltar aí quando começar a parte das aulas mais específicas para cursinho, entre outros. A gente vai voltar a falar desse tema porque é um tema muito importante no nosso cenário brasileiro e nosso cenário mundial. Um beijo no coração de vocês. Hoje eu queria terminar esse vídeo mandando um beijo para todos os meus ex-alunos, os atuais alunos, os meus ex-alunos lá que eu nunca esqueço, lá do Davi Zeger, lá do Colégio Paulino Nunes Esposo, lá da MF, lá do Céu Guarapiranga, né? E os meus atuais alunos, né, que hoje eu tenho muito prazer de estar com vocês do Jardim Noronha 5, meus ex do Jardim Noronha 5, os atuais do Jardim Noronha 5 e os meus atuais alunos da escola da MF Florestan Fernandes. Um beijo no coração de vocês e isso é Geografia.